Eu mato no peito e saio jogando. Tudo bem, Caleb? É só aqui mesmo, né? Tudo bem, gente? Boa tarde pra você. Ótima quinta-feira pra todo mundo, no sentido figurado, né? Pra você que tá ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Bom, gente, hoje a gente começa falando do Campeonato Catarinense Sub-20, porque o Marcílio Dias entrou em campo ontem à noite em casa e com 2 gols ainda no primeiro tempo, levou a melhor pra cima do Avaí. Veja aí como foi. No Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias se impôs contra o Avaí e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois a cobrança de escanteio, a defesa do Leão afasta, mas a sobra é rubro-anil. Depois o cruzamento, o goleiro espalma, mas bem posicionado. Guilherme Pombo não desperdiça, 1-0 Marinheiro. Terceiro gol do Pombo no estadual. A vitória foi confirmada ainda no primeiro tempo. A troca de passes foi perfeita até a bola chegar em Pedrinho. Daí, o atacante olhou e mandou na gaveta. Beleza de gol. Fim de papo, Marcílio Dias 2, Avaí 0. Em quinto na tabela de classificação do estadual sub-20, o time do técnico Schwenk volta a campo na próxima sexta-feira, fora de casa, contra o Criciúma. Vitória gigante do Marinheiro no Campeonato Estadual Sub-20, 2-0 para cima do Avaí. Parabéns à garotada e que venham mais resultados interessantes aí para o Marcílio no Estadual Sub-20. Agora a gente muda a chave, vamos falar de Copa do Brasil, porque rolou ontem na sede da CBF lá no Rio de Janeiro o sorteio que definiu os confrontos dos jogos aí da terceira fase. As partidas de ida e volta serão disputadas nas semanas dos dias 1º e 22 de maio na tela. Vamos aos jogos? Olha só, Grêmio e Operário do Paraná, lá de Ponta Grossa, Bahia e Criciúma, Fluminense e Sampaio Correia do Maranhão, Red Bull Bragantino e Souza da Paraíba, Cuiabá e Goiás, Botafogo e Vitória, Fortaleza ainda entrando em campo também contra o Vasco da Gama, tá ali Fortaleza e Vasco da Gama, Flamengo e a equipe do Amazonas, São Paulo e Águia de Marabá, lá do Pará. O Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético Paranaense e o Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul. Tem duelo gaúcho entre Internacional e Juventude, Ceará e CRB, Corinthians e América Mineiro. O Brusque vai encarar o Atlético Goianiense, além do Atlético Mineiro, que terá pela frente a equipe do Sport. Definidos, então, os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, uma das principais competições do futebol brasileiro. E falando, claro, no futebol brasileiro, a bola rolou ontem para mais jogos da segunda rodada da Série A, da primeira divisão. Veja aí como foi. O jogo aconteceu no Maracanã. O Flamengo saiu na frente. Luiz Araújo recebeu de De La Cruz na intermediária. Passou por Michel Araújo e acertou um belo chute de esquerda. A bola tocou na trave, mas balançou a rede. O camisa 9, Pedro, deixou Pablo Maia no chão e chutou. O goleiro Rafael defendeu, mas a bola sobrou para Nicolas de la Cruz chegar sozinho e marcar o segundo do Flamengo. Faltando 15 minutos para acabar o jogo, o São Paulo diminuiu. Alisson recebeu e cruzou na cabeça de Ferreira, que mandou para o chão e fez o único do São Paulo. Final de jogo, Flamengo 2, São Paulo 1. Na Arena Barueri, o Palmeiras recebeu o Internacional. No final do primeiro tempo, Boré fez o passe para Wesley, que marcou o gol da vitória para o Colorado. Placar final, Internacional 1, Palmeiras 0. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu um embalado Atlético Paranaense e levou a melhor. A boa troca de passes terminou com um chute de Cristaldo, que correu para o abraço. Vibração do argentino, Grêmio 1-0 no primeiro tempo. Na etapa final, Vila Sante serviu Soteldo, que não desperdiçou. Fim de papo na Arena, Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Jogando em casa, o Red Bull Bragantino abriu o placar contra o Vasco, ainda na etapa inicial, com La Quintana, aproveitando a batida de roupa do goleiro Léo Jardim, 1-0. No segundo tempo, o goleador Vegete deixou tudo igual para o Cruz Maltino. Só que Vitinho ainda conseguiu marcar o dele, garantindo a vitória do time paulista, Red Bull Bragantino 2, Vasco 1. Na Arena MRV em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Criciúma e marcou aos 39 da etapa inicial com Gustavo Scarpa. Mas o time catarinense buscou a reação e conseguiu um empate no segundo tempo com Matheus. E foi só, Galo 1, Tigre também 1. Em Caxias do Sul, Juventude precisou de 6 minutos para bater o Corinthians. Já no segundo tempo, Jean Carlos mandou de longe, abrindo o placar para o time de Roger Machado. 6 minutos depois, aproveitando a falha de Cássio, Lucas Barbosa garantiu a vitória alviverde. Juventude 2, Corinthians 0. Com 1 a menos durante boa parte do jogo, o Cruzeiro conseguiu segurar o Fortaleza fora de casa.
O tricolor abriu o placar com o Hércules, mas Matheus Vital deixou tudo igual para a Raposa. Fim de papo, Fortaleza 1, Cruzeiro também 1. Pois é, e o ônibus, gente, que levava a delegação do Criciúma para o jogo, o empate aí contra o Galo lá em Minas, acabou colidindo em galhos de árvores no trajeto para o estádio, para a Arena MRV. 3 vidros quebraram, os estilhaços acabaram acertando o meio-campo Marquinhos Gabriel, que teve aí um pequeno corte no joelho. Alguns jogadores também ficaram cobertos aí com cacos de vidro. Apesar desse susto, né, todos foram liberados aí pelo médico do clube, do Criciúma, e entraram em campo para esse empate contra o Atlético Mineiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora o futebol internacional, virando a chave.